Olá, professor, tudo bem? Eu me chamo Nayara, eu trabalho atualmente no RH da empresa PepsiCo. Eu sou HRBP para um time de vendas que cuida do canal de vendas DTS, que significa Down to Street. O canal ele atende pequenos varejos, então mercearias, padarias, farmácias, lojas de conveniência, mini mercados, postos de gasolina e alguns mercados médios, né? Sem pegar a parte de hipermercados, supermercados e atacados, tá? Então, por se tratar de um time de vendas, né, a gente acaba tendo muitos casos de compliance, de ética, que vão ali ao desencontro do nosso código de conduta. E hoje a gente tem um código de conduta global aqui na empresa, mas que ele foi sempre adaptado para o país onde está sendo feita a atuação, e o nosso é feito aqui para o Brasil. E aqui dentro dos nossos papéis e responsabilidades dentro do canal de vendas do DTS, só para você ter uma noção, hoje na PepsiCo Brasil a gente tem aproximadamente uns 12 mil funcionários. Desses 12 mil funcionários, o canal DTS, esse canal de vendas, ele tem aproximadamente 4 mil funcionários. Então, corresponde a boa parte dos nossos funcionários aí a nível Brasil, né? E os papéis e responsabilidades desses funcionários é abastecer caminhão, descarregar as caixas, responsável pelas negociações. Essa parte de negociações é complicada, porque como eles têm autonomia e não tem um gerente ali a todo momento, um acompanhamento próximo do gestor, fica muito fácil deles poderem fazer qualquer tipo de negociação infringindo qualquer das regras do nosso código de conduta. Por isso que é tão importante a gente contar também com a parceria dos nossos clientes, né? Então, a gente tem um contato direto, uma linha ética que os clientes podem estar utilizando para falar com a empresa, para reportar essas má condutas, né? Então, é importante que a gente esteja próximo deles. Todo contrato que é assinado, né, também eles têm essa visibilidade, então é muito importante ter o código de conduta. E falando mais especificamente dos nossos funcionários, né, o nosso código de conduta, ele tem por objetivo, né, passar para os nossos funcionários a parte da nossa missão, visão, valores. Aqui nós temos um pool de comportamentos, né, que são utilizados por toda a companhia, por todos esses 12 mil funcionários, que se chama o Jeito PepsiCo. E dentro do Jeito PepsiCo a gente tem 7 comportamentos, são eles: o agir com integridade, expressar opinião sem medo, elevar o nível do talento da diversidade, ter o consumidor como centro do negócio, né? Agir como proprietários, como donos, focar em fazer as coisas acontecerem com rapidez e celebrar o sucesso. Então, esses comportamentos, eles fazem com que a gente tenha a capacidade de sermos mais rápidos, mais fortes e melhores. O que seria mais rápidos, mais fortes e melhores? Mais rápidos, vencer no nosso mercado, sendo mais centrados no consumidor e acelerando os investimentos para um crescimento de primeira linha. O mais fortes, transformando nossas capacidades, custos e culturas, operando como uma só PepsiCo, utilizando tecnologia, vencendo localmente e preparando para também ser, junto com as outras empresas, vencer globalmente. O melhores é manter a integração do nosso propósito, a nossa estratégia de negócios e fazer com que o nosso planeta e as nossas pessoas sempre recebam mais através da nossa empresa, tá? Então, o nosso código de conduta, ele é a nossa base de compromisso com excelência ética e contém as políticas e diretrizes de como a gente faz os negócios do jeito certo. E aí, como eu disse, ele é adaptado para o país onde está sendo
exercido essa atividade. Então, é feito conforme as leis do Brasil, é feito seguindo os direcionamentos e leis do nosso país em específico, tá? E a partir do Código de Conduta, a gente também passa para o funcionário qual que é a responsabilidade dele, pessoal, né, em seguir esse código. Então, a partir do nosso código, o agir com integridade, ele se torna um valor e uma responsabilidade de cada funcionário individualmente, fazendo com que a nossa reputação ética e responsabilidade seja construída a cada tomada de decisão no nosso dia a dia, em conjunto com as políticas da empresa, oferecendo tudo que a gente precisa de informação, de material, para poder executar com ética o nosso trabalho. Como empresa global, a PepsiCo também está comprometida com leis globais, mas como eu falei anteriormente, a gente também se compromete com as leis do país onde a gente está exercendo onde a gente está com as nossas operações, tá bom? Então, o que seria agir com integridade? O agir com integridade nada mais é do que respeitar e seguir o código de conduta da empresa, sempre fazer o que é certo, liderar pelo exemplo e dar autonomia às pessoas, comportar-se de forma transparente e autêntica e ser responsável pelas próprias ações. Bom, a gente também tem dentro do nosso código de conduta a parte onde a gente fala sobre o nosso local de trabalho, né? Então, como que a gente deve se comportar e agir com integridade no nosso local de trabalho? A gente deve sempre elevar o nível do talento e da diversidade, apoiando o nosso compromisso, né, de garantir oportunidades igualitárias de emprego, seja para quaisquer pessoas, promovendo a diversidade, respeitando a dignidade, equidade e inclusão de cada uma delas, e garantindo os direitos humanos para todas as pessoas. E para fazer isso, a gente conta com cada um fazendo a sua parte para um ambiente de trabalho onde cada pessoa se sinta valorizado e respeitado por suas contribuições e onde não haja nenhum tipo de intimidação e nem assédio. Em conjunto com todas essas políticas, a gente tem um canal que se chama Speak Up, né? O que se trata o Speak Up? O Speak Up é um canal onde todo e qualquer funcionário, seja ele funcionário ativo ou até funcionários desligados, ou qualquer pessoa, né, que tenha visto uma conduta antiética, então pode até ser utilizado por uma pessoa fora da PepsiCo, né, para um cliente, né, que presenciou ali uma conduta de algum dos nossos vendedores ou de algum dos nossos funcionários. Então, ele serve para fazer denúncias, né, para relatar qualquer tipo de violação das leis ou das regras que contém no nosso código de conduta ou das leis do país, tá? Então, se tiver qualquer tipo de privilegiamento, se tiver qualquer tipo de discriminação, se tiver qualquer tipo de assédio, qualquer coisa que venha ferir as leis do país, da empresa ou as regras que contém o nosso código de conduta, isso pode estar sendo relatado, tá bom? Então, é um canal que tem uma linha telefônica para ser ligada a um 0800 e a pessoa, de forma anônima, ela pode se identificar se ela quiser, mas a maioria das denúncias que a gente recebe é feita de forma anônima. E também a gente tem o e-mail, que as pessoas também podem fazer por e-mail ou pelo celular através de um QR Code que é disponibilizado em todas as operações, escritórios e centros de distribuição da PepsiCo no Brasil. Não só no Brasil, mas mundialmente, mas falando especialmente aqui das operações do Brasil, né? Eu, por trabalhar em RH, eu sempre tive muito contato com compliance. Eu acho que quase todos os funcionários hoje, né, hoje em dia tem muito contato com essa parte ética. Eu acho que faz parte do dia a dia do mundo corporativo, empresarial, seja ele qual for.
E eu, por trabalhar com RH desde 2013, eu sempre tive isso inserido no meu dia a dia, né? Então, é algo que já tá enraizado em mim, de fazer as coisas certas, perante a ética, a conduta, a moral, os direitos humanos, enfim. E como RH, a gente sempre é tratado como um exemplo, né? Então, muito do que a gente faz, mesmo que eu não seja gestora de pessoas, eu cuido de pessoas. Eu cuido da estratégia da empresa, eu cuido da parte de uma parte importante da empresa que gera lucro para nós, né? E ao mesmo passo que gera lucro, também gera margem para as pessoas agirem de forma errada, com má conduta, violando muitas vezes algumas das nossas regras. E a gente é sempre preparado, nós aqui de RH, né, a gente é sempre treinado, é sempre desenvolvido, a gente todo ano faz o treinamento de código de conduta, de política de suborno, de compliance, todo ano a gente faz os treinamentos e a gente assina um compromisso de que a gente está de acordo com a nossa política. E isso é feito não só para nós de RH, mas para todos os funcionários da PepsiCo. Só que eu, como funcionária de RH, né, eu me sinto até com um peso dobrado, né, de fazer as coisas corretamente e de estar sempre atenta ao meu redor se todas as pessoas estão seguindo as ações que a empresa coloca ali no código de conduta, porque nós somos guardiões da política, né? Todos os funcionários são, mas o RH em específico, ele é um guardião assíduo e muito forte da política e de todas as condutas corretas dentro da organização, né? Então, por isso eu me sinto muito feliz em ter podido aprender mais sobre compliance dentro dessa matéria, porque só veio reforçar tudo aquilo que eu já conhecia, acreditava, e ver que outras empresas também estão se preocupando com as mesmas coisas que as empresas onde eu já trabalhei e hoje atuo também. É importante a gente ver um movimento aí no nosso país de cada vez mais dentro da política, ter essas investigações, né, Lava Jato, enfim, para, de fato, ver quem está fazendo as coisas da forma correta e punir aqueles que não estão seguindo as leis, a nossa legislação e que está falhando como ser humano, que está falhando como profissional, como poder público, né? Por estar aí numa posição que seria para cuidar do povo e tá fazendo com que o povo fique cada vez mais desanimado em ir para as urnas votar, em exercer o seu direito, né? É cobrado sempre dos políticos eleitos, né? As promessas que eles fazem em campanha, mas quase nunca eles conseguem cumprir, né? Porque tem tanta coisa errada, e aí quando eles entram lá, eles fazem mais coisa errada, e aí o que é para fazer de certo não é feito. Então, é muito bacana poder aprender mais sobre isso, saber dos nossos direitos, mas também é importante saber dos nossos deveres, porque não adianta nada a gente cobrar da empresa, cobrar dos políticos, cobrar do colega ao lado, sendo que nós não estamos seguindo a forma correta, né? Então, as pessoas às vezes ficam muito presas a coisas grandes, né? Então, o fulano que assaltou o banco, o ciclano que desviou dinheiro da empresa, que manipulou os dados, que manipulou os números para poder reportar que a empresa estava crescendo. Mas e o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Eu acho que é uma cultura que a gente é ensinado desde pequeno. Depois a gente só aprende que tem um nome corporativo, né, que tem regras corporativas no ambiente de trabalho, mas eu acho que antes da gente ter esse contato com o compliance dentro das empresas, que é muito forte, né, a gente tem esse contato na nossa vida pessoal, desde pequenos, né, aprendendo ali os valores dentro de casa, né, o que é certo, o que é errado. É óbvio que hoje em dia muitas coisas existem certos e errados diferentes para certas
crenças, religiões enfim, mas perante as leis existe só um certo e um errado, né? Então a gente precisa sempre seguir da forma correta, sendo ético, sendo correto em tudo que a gente faz, para que a gente não venha ter punições para isso, né? E não só por conta das punições, mas também para que a gente tenha um mundo mais gostoso para a gente deixar, né? Eu tenho para os nossos filhos, para as pessoas que estão vindo, para as crianças que estão nascendo. Eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, então eu quero ser o maior exemplo dela de como fazer as coisas corretas, né? Eu quero que ela tenha orgulho da mãe, da profissional, da pessoa, do ser humano que eu sou, né? Então eu acho que fazer a coisa certa vai de encontro com isso. E voltando aqui, né, para o trabalho em si, eu fiz um material, né, contendo todas as partes de uma etapa de implantação de um objetivo, de um código de conduta, né? Então, o código de conduta, ele define como nós fazemos os negócios da maneira correta, com base em nossa forte cultura, ética e comportamentos íntegros em tudo o que fazemos, né? Então, porque a integridade é um dos nossos bens mais preciosos e fundamental para manter a nossa reputação com todas as partes interessadas no nosso negócio, né? Sejam os nossos acionistas, os nossos consumidores, os nossos fornecedores, os nossos clientes e principalmente os nossos funcionários, né? Se a gente não estiver fazendo a coisa certa dentro de casa, não adianta nada a gente vender para fora que está sendo feito, porque daí a gente vai ser desmascarado em algum momento, né? Então, antes de qualquer coisa ser feita para fora da empresa, dentro da empresa a gente precisa estar fazendo as coisas sob uma ética e uma lei da forma correta, né? Bom, para que serve, né, o código de conduta, a política de compliance dentro das empresas? Para evitar fraudes, problemas éticos, casos relacionados a uma conduta empresarial e também incentivar cada vez mais o segmento das políticas, normas e procedimentos que regem a nossa forma de executar os negócios, né? Isso gera mais respeito no nosso local de trabalho, confiança no nosso mercado, justiça nas nossas relações comerciais e honestidade na nossa conduta empresarial. Como ações, as ações vão ser divididas em 3 fases, né? Então, existe a parte do diagnóstico e elaboração das políticas e procedimentos, então, onde é feita a identificação dos riscos em todas as áreas da empresa, é estabelecido um plano de ação para mitigação desses riscos identificados e é feita a elaboração dessas políticas e procedimentos específicos para cada área. Como fase 2, é feito o treinamento e conscientização. Então, a realização de treinamentos, campanhas de conscientização sobre a importância do compliance, do código de conduta para todos os colaboradores da empresa. E a fase 3 é o monitoramento, é o monitoramento e auditoria. Então, realização de monitoramento e auditoria periódica para garantir a efetividade dessa política e detecção também de eventuais desvios e adoção de medidas corretivas para esses desvios, né? Então, precisa ser feito esse monitoramento e auditoria no decorrer no decorrer da implantação. E também após a implantação, né, ser feita uma auditoria pelo menos anual ali para a gente estar identificando possíveis desvios de conduta. Como resultado esperado, né, com as práticas de compliance e as políticas, a gente espera garantir uma maior confiabilidade e integridade dos nossos processos e produtos, gerando um ambiente ético e dentro das normas legais do país. Seguindo o programa, a gente espera ter uma melhor liderança corporativa, aumento da capacidade competitiva, protegendo a empresa de qualquer prática abusiva e antiética, garantindo o melhor ambiente de trabalho para todos os nossos colaboradores, né? Como parte dos resultados esperados,